Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Esse é um texto que diz a nós que não basta apenas ouvir, mas é preciso praticar. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, não é suficiente apenas ouvir, é necessário, acima de tudo, praticar. Nós sabemos que o Evangelho vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas ouvir não é suficiente, não se basta em si mesmo. Quando o que ouvimos não causa em nós transformações diárias, não vai retirando de nós aquilo que não presta para o Senhor e acrescentando a nós as benesses do Senhor, o que ouvimos se torna inútil. Diante de Jesus, certamente, no dia do juízo, nós vamos ser julgados pelo que fizemos ou pelo que não fizemos. Nós não vamos ser julgados por tudo aquilo que ouvimos, mas pelo que fomos capazes de experimentar, pelo que fomos capazes de colocar em prática. Não basta apenas ouvir, é necessário colocar em prática. A ideia que eu tenho da palavra de Deus, que precisa, além de ser ouvida, muito mais do que ser ouvida, ser colocada em prática, é de uma receita, como uma receita culinária. De que adianta termos uma receita e não fizermos aquela receita, e não transformarmos aquela receita num prato saboroso? De que adianta alguém ter uma coleção de receitas e não experimentar na prática, seguindo a receita, aquelas comidas? É assim, certamente, com a palavra de Deus. Não adianta nada decorar versos,
conhecer vários textos e não viver em si mesmo as lições, os valores, os princípios dessa palavra. A Bíblia diz para nós que a própria palavra que nós ouvimos e não colocamos em prática nos condenará, exatamente porque nós, a partir de que ouvimos, deveríamos ter o compromisso de praticar e não colocamos em prática. Vejam que o Senhor Jesus diz a respeito de ouvir e não colocar em prática. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versos 47 a 49, o Senhor Jesus conta uma parábola, e nessa parábola ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele diz que é semelhante aquele que ouve as palavras e as pratica a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, da mesma forma, o Senhor Jesus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se nós apenas ouvimos e não colocamos em prática, nós ficamos vulneráveis às tempestades, às turbulências, às tribulações, às tentações, às seduções, aos falsos ensinos, às aparências, aos modismos. A Bíblia está recheada desse princípio, de que se nós ouvimos, precisamos colocar em prática. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia vem dizendo a nós sobre isso. Deuteronômio 27, verso 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Deuteronômio 29, verso 9 diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. 2 Reis 22, 13 diz: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Romanos capítulo 2, verso 13 diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Apocalipse 22, 7 revela: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não basta, não é suficiente apenas ouvir, é muito necessário, é urgente colocar em prática. Muitas vezes, com certeza, qualquer um de nós aqui já viveu essa experiência. Muitas vezes achamos que as mensagens bíblicas são muito bonitas, são louváveis e até merecem um destaque.
Então agora a gente faz uma tela e joga lá no Facebook e joga lá no WhatsApp, mas daí a praticar aquilo que nós estamos enviando para os outros são outros 500. Muitas vezes não colocamos a palavra de Deus em prática, porque lá dentro de nós pensamos que ela nem sempre vai funcionar. Querem ver um exemplo? Não é possível que nós temos que amar os nossos inimigos. Que história é essa? A gente sabe que está escrito lá na Bíblia, mas amar os nossos inimigos? Como vou orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que me caluniam? Como vou perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Lá no fundo, a gente tem dúvida, a gente tem dificuldade e a gente não coloca em prática, porque a gente olha com os nossos olhos humanos e a gente não consegue entender como é que isso vai funcionar. Como vou confiar em Deus como os lírios do campo? Ou como vou confiar em Deus como as aves dos céus? As aves são as aves, os lírios são os lírios. Eu sou gente, eu tenho conta para pagar, eu tenho problema familiar, eu tenho família, tenho casa, tenho compromisso, tenho dívida. Como é que vem o texto bíblico que diz: olha, por que você está ansioso? Você não sabe que eu cuido dos lírios, que eu cuido dos pássaros? Eu vou cuidar muito mais de você, porque eles são animais, você é ser humano. Nós ouvimos, muitos de nós estão aqui há anos ouvindo, mas a gente precisa reconhecer que a gente tem dificuldade de colocar em prática. Tiago é irmão de Jesus e ele se torna discípulo. Após a ressurreição de Jesus, ele começa a acreditar que Jesus é realmente o Senhor. Ele se torna um dos grandes líderes da igreja nascedora apostólica, da igreja do primeiro século, e ele escreve essa carta justamente para os irmãos que estavam em Jerusalém, mas que tiveram que sair às pressas porque eles estavam sendo perseguidos. E olha, eu não posso sair daqui, né? E olha, eles começaram a fazer algumas concessões, porque eles precisavam de emprego, porque eles precisavam de moradia, porque eles precisavam comer. E se eles ficassem firmes dizendo que eles agora eram seguidores de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus ressuscitou, Ele não ficou no túmulo, Ele não ficou no madeiro, eles iam ter mais perseguições ainda. Então eles tiveram que ceder. Normal, todos nós fazemos isso, quando estamos sob pressão. E é para esse pessoal que Tiago escreve: olha, vocês ouviram muitas coisas, vocês ouviram muitas coisas do próprio Senhor Jesus, e agora que a pressão está grande, vocês não estão colocando em prática muitas coisas que vocês ouviram. E vocês ouvirem e não colocarem em prática é esterilidade,
é inutilidade. É uma vida vã, é uma vida vazia. Tiago escreve a esse grupo de pessoas que estão tendenciosos a negociar valores inegociáveis da fé cristã, porque vivem num contexto de adversidade. E se você for estudar bem a história deles, eles não viveram adversidades como nós vivemos. Nós vivemos adversidades muito mais avassaladoras, sutis, mas muito mais avassaladoras. E olha, deve ter muito de nós negociando os valores. Deve ter muito de nós que está se contentando apenas em ouvir. Não estão se esforçando para colocar em prática. E no restante de sua carta, Tiago vai concluir que esse comportamento de ouvir e não colocar em prática é o comportamento de alguém que tem uma espiritualidade doentia, alguém que tem uma espiritualidade que não é saudável. Então, nessa noite, eu gostaria que você não se contentasse com uma espiritualidade que apenas se satisfaz em ouvir. Que todos nós lutássemos interiormente para que nós colocássemos em prática o máximo de tudo aquilo que nós estamos ouvindo a respeito do Evangelho do Senhor, a respeito do Senhor, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, diz o texto de Tiago, enganando-se a si mesmos. É muito claro, não cabe aqui você ir ao grego e você ir para o seminário para você entender. O texto está muito claro, qualquer um entende. Se você é apenas ouvinte, você está enganando a você mesmo. Tente colocar em prática o que você já sabe. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé. Fé é a certeza daquelas coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Então não é para você entender, é para você obedecer. É para você fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Não tente entender que você tem que amar os seus inimigos. Ame os seus inimigos e deixa que o sobrenatural de Deus venha sobre você. Não tente se vingar. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Entregue ao Senhor e viva a sua vida. Não tente entender. Ouviu? Coloque em prática. Agora, irmãos, queridos visitantes, nós não estamos no nível nem de ouvir. Nós estamos num mundo tão difícil que nós não estamos nem no nível, nem no estágio de saber ouvir. Porque para colocar em prática, nós temos que saber ouvir. Não é ouvir qualquer coisa. Antes da gente pensar em praticar, nós precisamos ouvir. Ouvir da palavra de Deus. A arte é uma arte do bem ouvir, não é do bem vir, é do bem ouvir. Me pagou, né? Para falar isso.
É muito difícil ouvir a Deus no mundo de hoje. São milhares de vozes. Vozes que tentam se passar pela voz de Deus. Vejam, Tiago está dizendo que a gente tem que colocar em prática o que a gente ouve. A gente não está nem sabendo ouvir. Irmãos, precisamos levar a sério essa vida cristã, essa nossa vida cristã. Saber ouvir possibilita a cada um de nós distinguir a voz de Deus. Tem muitos de nós que não sabe distinguir a voz de Deus, não sabe se é Deus que está falando ou se é o diabo, o capeta, sei lá como é que vocês chamam, que está falando. Se é o homem mau, se é o seu próprio coração, a sua própria natureza pecaminosa. Jesus diz lá categoricamente em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir Deus, é preciso silenciar a nossa alma. E a nossa alma, a gente já experimentou isso aqui mesmo, um pouquinho antes. A nossa alma está conturbada, porque a gente está vendo muita coisa, e isso está nos assustando. Então, a gente precisa silenciar a nossa alma, que é muito agitada, em meio a esse bombardeio de provocações desse nosso presente século. Aristóteles dizia que nenhum de nós possui virtude antes de colocá-las em prática. O texto que nós lemos de Tiago diz que afirma categoricamente que aquele que ouve a palavra mas não a coloca em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Alzheimer completo. Alzheimer é alguma coisa saudável? Não é. Quem ouve e não pratica, não entende a função do espelho. Quem ouve e não pratica, não considera que Deus coloca em nós um espelho. Um espelho para revelar quem realmente nós somos. Para considerarmos que nós estamos sempre longe de ser aquilo que Deus quer que sejamos. E quando praticamos, nós vamos nos aproximando daquilo que Deus quer que sejamos. Nós vamos cada vez mais entendendo o papel do espelho, a importância do espelho. Quando nós continuamos só ouvindo, o espelho vai perdendo a sua importância, ele vai desaparecendo, nós não damos mais importância ao espelho, então nós achamos que o que pensamos de nós é o que Deus pensa de nós, o que somos é o que realmente Deus quer que sejamos, e nós sabemos que porque somos pecadores, porque nascemos em pecado, porque temos uma natureza pecaminosa, nós nunca seremos o que pensamos que seremos. Deus sempre é que dará a nós o que podemos ser, o que seremos,
onde podemos chegar. Então, Tiago, brilhantemente, ele vai fazer essa analogia. A principal função do espelho é o nosso autoexame. Olhar para dentro de nós e dizer: que homem pecador eu sou, miserável homem que sou. O bem que eu acordei de manhã e planejei fazer, não fiz. O mal eu acabei fazendo. Quando praticamos o que ouvimos da palavra de Deus, nós vamos nos humilhando, nós vamos reconhecendo cada vez mais que Deus é e nós nunca seremos. E aí o texto continua: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Há uma promessa bíblica aqui nesse texto. Se qualquer um de nós não se esquecer de praticar o que ouviu, será feliz naquilo que fizer. Talvez você esteja errando, você não esteja acertando o alvo, talvez você esteja passando por vários percalços, porque você só está querendo ouvir. Você não quer colocar em prática. Porque se você colocar em prática, você terá êxito naquilo que Deus propôs você a fazer. Não basta, irmãos, apenas ouvir. É necessário praticar. É imprescindível praticar. Nessa noite, Deus está nos fazendo pensar ou repensar muitas coisas da nossa caminhada. E graças a Deus, porque Deus faz isso conosco. Ele dá puxão de orelha a nós, para a gente se acertar, para estarmos mais disponíveis a Ele, para estarmos mais com condições de servi-lo de uma forma melhor. Então, nessa noite, irmãos, queridos visitantes, não apenas ouça, não pense que é um troféu para você se encher de quantidade de coisas que você ouve. Não pense que é um trunfo para você encher um pendrive de 1 tera de várias mensagens de áudio. Deus quer que coloquemos em prática. E precisamos começar das coisas mais simples. Certamente você atentou para algumas coisas que você ouviu aqui esta noite, da palavra de Deus, dos cânticos. Então coloque em prática. Só hoje ouvimos muitas coisas. Coloque em prática, obedeça, apenas obedeça. Não fique pensando o que vai acontecer depois. Será que quem me vê fazendo isso vai entender, vai
me tratar melhor ou vai me tratar pior. Não fique pensando em nada, obedeça. Coloque em prática exatamente o que você ouviu, o que você ouve da palavra de Deus. E Deus mesmo está dizendo que se for assim, você será feliz naquilo que Deus deu a você fazer. Que Deus nos abençoe e que realmente possamos não ser apenas ouvintes, mas, acima de tudo, praticantes da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vem a nós e o Senhor mexe exatamente em coisas que realmente causam grandes dificuldades a nós. Uma dessas coisas é que temos uma tendência natural de apenas ouvir, de achar que só ouvir já está bom, já resolveu. Mas não é verdade. A tua palavra diz em várias ocasiões que é preciso praticar, é preciso colocar em prática, é preciso experimentar em nosso próprio ser, para que a gente tome gosto, para que a gente possa ajudar os outros, para que a gente possa testemunhar para os outros, porque não falamos apenas do que ouvimos, mas estamos falando daquilo que experimentamos em nosso próprio ser. Por favor, Senhor, que muitos de nós aqui possam sair dessa inutilidade de apenas ouvir, mas que realmente possamos estar cada vez mais experimentando o teu poder e a tua glória entre nós, porque não apenas ouvimos, mas estamos colocando em prática. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.